Estamos aqui em mais uma aula remota, encontro síncrono, do nosso curso livre de sistemas inteligentes. Hoje o nosso tema é redes neurais artificiais. Eu vou falar aqui sobre esse conteúdo que estão aqui. São alguns slides, tem uma apostila que eu mesmo que fiz, ela é meio antiguinha, mas tem essa parte básica das redes neurais, para quem quiser uma leitura complementar. Mas o tema do nosso encontro de hoje são as redes neurais artificiais, né? As redes neurais artificiais são uma técnica, né, de aprendizagem de máquina. Então, a gente tem diversas técnicas, né? A gente já falou sobre algumas, né? Aprendizagem de máquina simbólico, a gente já falou aí sobre a regressão linear, né? E agora eu vou falar sobre as redes neurais, que na verdade ela teve um boom aí nos últimos anos. Então, eu vou falar sobre as características das redes neurais e a aula de hoje é para falar sobre as redes neurais clássicas, né? Então, as redes neurais clássicas, eu diria aí as que foram inventadas no século passado e que foram utilizadas e desenvolvidas até o ano de 2010, mais ou menos, né? E daí, na aula que vem, a gente vai falar das redes neurais modernas, né, que são as redes neurais convolucionais com uma grande quantidade de camadas escondidas, que o nome técnico aí, o jargão buzzword, é Deep Learning, né, sendo que o Deep tem a ver com profundo, né, é o termo de redes neurais profundas, que tem a ver aí com a profundidade da rede, é o número de camadas escondidas. Né, até 2010, quase todas as redes neurais eram feitas com uma ou duas camadas escondidas, e as redes neurais, a partir de 2010, aí, elas começaram a ter dezenas, ou, né, chega até as atuais, até com centenas de camadas de neurônios, ok? Então, as redes neurais artificiais são modelos computacionais, né, modelos matemáticos e computacionais que são criados a partir da inspiração dos sistemas nervosos biológicos animais e humanos. Então, o sistema neurobiológico, ele é composto por células, que são os neurônios, né? E que, no popular, a gente conhece eles como cérebro e sistema nervoso, né? Mas todos esses sistemas aí são compostos por essas unidades, né? Que são as células neurais ou células nervosas. Então, isso daí já é um estudo antigo, né? Isso daí em 1911, né? Mais de um século atrás, foi feito o primeiro estudo que identificou essas células dentro dos cérebros dos animais, e depois descobriram que nos humanos era igual. O cérebro humano aí tem aproximadamente 10 elevado a 11 neurônios. É muita coisa, pessoal. É aí da ordem de 100 bilhões dessas célulazinhas dentro da nossa caixa craniana, né? Os neurônios, eles são aí muito mais lentos que, por exemplo, uma porta lógica de silício dos nossos processadores, dos nossos Arduinos, dos nossos Intel, né? Então, eles operam na ordem de milissegundo, né, a sua transmissão de informação, enquanto as portas lógicas trabalham lá no nanosegundo. Só que o cérebro, ele trabalha com uma capacidade massivamente paralela. Então, esses 10 a 11 neurônios aí, eles podem todos estar operando simultaneamente. Então, acaba que o cérebro tem um poder de processamento muito, muito grande quando comparado a um processador Intel aí, que pode operar com essa velocidade, mas ele só pode fazer uma operação por segundo, né? E no cérebro humano a gente tem lá, diria, 100 bilhões de processadores que podem estar operando simultaneamente. São todos processadores bem simples e lentos, mas, né, todos eles operam em paralelo. Então a gente consegue fazer tarefas como reconhecimento de padrões, controle motor e tarefas de percepção muitíssimo mais rápido do que os computadores, apesar que os computadores estão correndo atrás aí do prejuízo, né? Estão chegando perto do nosso poder de processamento. Bem, a neurofisiologia, ela é um estudo que tem avançado, né, ano a ano, década a década. Ainda se sabe muito pouco sobre o cérebro animal e humano, mas isso está avançando. Sabe-se que o cérebro não executa programas, não roda programas, tá? Ele não tem uma unidade central de processamento linear e sequencial. O objetivo dele, né, ele foi desenvolvido pela natureza para controlar o comportamento visando garantir a sobrevivência. Então, ele controla aí reação de fugir ou lutar, reação de... Não sei se alguém aí já botou a mão numa chapa quente, né? E antes que você tenha a noção de que sua mão está em perigo, seu cérebro já emitiu lá um sinal e retirou a mão de cima da chapa quente, né? Você percebe que a sua mão estava queimando depois de que você puxou a mão, né? Se alguém está andando e tropeça,
o seu cérebro ele manda o seu corpo reassumir o equilíbrio antes de você mesmo perceber que você está caindo, né? Perceber conscientemente que você está caindo, né? Então tem algumas coisas bem interessantes aí que o cérebro faz. Ainda estão estudando exatamente como que isso acontece, né? Mas a funcionalidade do cérebro, ela tem a capacidade de adaptação por meio do aprendizado, né? Comportamento sensível ao contexto, tolerância a erro, capacidade de operar com conhecimento parcial, grande capacidade de memória e capacidade de processamento em tempo real, que são características aí da funcionalidade do cérebro dos animais, inclusive dos humanos. Bem diferente, por exemplo, de um processador Intel, que se um bit de um processador Intel ou de uma memória de um computador hoje pifar, o que acontece? Se um bit pifar, tela azul, o computador para de funcionar. Então ele não tem resiliência a qualquer tipo de erro, né? Não tem adaptabilidade, a não ser que você ponha lá um algoritmo de aprendizagem de máquina. Então, né, vamos descobrir aí como que isso funciona e como que a gente consegue fazer os nossos algoritmos aprenderem baseados nos modelos neurais. Então eu trouxe aqui um neurônio biológico, né, um desenhinho. Ele tem de 5 a 50 micrômetros aqui nessa área do corpo celular, que tem aqui essa bolinha que é o núcleo, né? E ele tem um axônio de 1 micrômetro até 1 m. Tá? Várias pessoas me indicam, professor, está errado ali, né? Se o negócio tem 50 micrômetros de tamanho, ele não pode ter um axônio, né, uma parte de uma célula humana que tenha 1 metro de comprimento. Tá? Mas não está errado, não. Existem células, né, essa parte aqui do axônio, que é um prolongamento da célula, ela pode ter até 1 metro, e esses feixes de axônios que transmitem os sinais elétricos pelo corpo humano, no popular aí a gente dá o nome de nervo. Então, se alguém já ouviu falar de nervo, está com problema no nervo, inflamação no nervo, estão falando dos feixes de axônios das células neurônios do corpo humano, que ligam o cérebro com todo o restante, né? Tudo é controlado pelo cérebro. Pulsação, batimento do coração, respiração, deglutição, digestão, sabe? Tudo que funciona no seu corpo é controlado por células desse tipo aqui, né? E o fluxo da informação, ela ocorre nesse sentido, né? O axônio, ele só transmite energia, transmite sinais bioelétricos, né, do corpo celular em direção a essa pontinha aqui. Então, eu já falei aí, o cérebro humano aí tem em torno de 100 bilhões de células dessas neurônios, né? 100 giganeurônios. Cada neurônio, ele pode ter conexões com outros neurônios. Então, quando eu falo de uma rede neural, eu estou falando de vários desses caras aqui conectados entre si, sempre o axônio de um neurônio conectado com esse negócio aqui, com essa árvore dendrital de outro neurônio. E um único neurônio pode ter até 10 a quarta dessas conexões. Então, um neurônio pode estar conectado com 10 mil outros neurônios. Vocês conseguem entender a ordem de grandeza que eu estou falando? Então, se você multiplica essa quantidade de neurônios por essa quantidade de conexões, você tem aí a quantidade de memória. Cada conexão dessa, ela é como se fosse armazenar um byte, né? Ela tem lá um pedacinho de informação. Então, você tem aqui 100 GB vezes 10 kg vai dar 1 peta. Você sabe o que é peta? 1 peta são 1000 GB. 1 giga são 1000 mega. 1 mega são 1000 quilo. Então, sabe, não tem nenhum computador hoje em dia que tenha esse tipo de armazenamento, essa quantidade de armazenamento aí. Os computadores bons, né, os que estão nas nossas mesas, elas têm 1 milésimo disso aí, tá ok? Obviamente, nem todos os neurônios têm 10 mil conexões, né? Então, estima-se que tenham apenas 100 teraconexões. Na verdade, o tera é que é o 1000 giga, o peta são 1000 tera. Sabe? Então, é uma quantidade bastante grande de informações dentro dos cérebros meu e seu. Recentemente, em 2009, uma pesquisadora brasileira, inclusive, a neurobióloga Susana Herculano Nouzel, ela fez um estudo pela primeira vez e conseguiu calcular com mais exatidão a quantidade de neurônios que tem no cérebro humano. Então, na verdade, está em torno de 86 bilhões de neurônios no cérebro humano, médio, e desses, 69 bilhões estão situados no cerebelo, que é a parte aí que considera-se que controla o sistema motor, né? Então, todos os movimentos, todo o sistema nervoso periférico, pulmão, coração, deglutição, todos os movimentos, todo o sensoriamento do corpo é feito pelo cerebelo. Fica aqui na parte de trás da cabeça. E a parte superior aqui, que é o córtex, ele tem, na verdade, apenas 16 bilhões dessas célulazinhas aí.
como que essas células armazenam essas informações? Então, cada conexão de um axônio de um neurônio com um dendrito de outro tem aqui um negócio chamado fenda sináptica, e nessa fenda sináptica tem neurotransmissores. E de acordo aí com a quantidade de neurotransmissores e o tamanho dessas fendas, você consegue armazenar como se fosse um byte nessa conexão. Então, essa conexão aqui é chamada de sinapse, né? Um axônio de um neurônio conectado com um dendrito de um outro neurônio, tem aí esse armazenamento de informação no cérebro, e por alteração nesses pesos dessa conexão, né, você pode fazer aí o treinamento das redes neurais. O aprendizado acontece pela alteração dessas conexões aqui. Existem mais de 100 tipos de neurotransmissores que ficam aqui no meio. Podem ser excitatórios, inibitórios, modulados por diversas substâncias, né, hormônios, etc. e tal. Né? Então, isso aqui é bem complexo. Tem o potencial de ação, que é uma integração aqui que acontece na hora que o neurônio dispara, né, ele envia um sinal para o próximo neurônio na forma de uma onda elétrica. Aqui está em milivolts, e ele pode fazer a integração espacial e temporal de sinais, né, e daí ele decide, né, cada neurônio decide se vai disparar ou não informações para o próximo de acordo com essa integração. Eu não vou falar sobre isso porque quando a gente vai modelar o neurônio artificial, acaba ficando uma coisa muito singela, muito mais simples. Um neurônio artificial é composto por um núcleo, né, um simulador de núcleo aqui, que é um somatório, é um for, que faz uma soma, e o que entra nesse for, que faz uma soma? Entram valores de entrada, né, valores numéricos aqui, números reais ou inteiros, que multiplicam por pesos de conexão, que também são números reais, e daí você tem x1 vezes w1 mais x2 vezes w2, até o xn vezes wn, o xn aqui pode ser até 10.000, né, ou pode ser inclusive valores maiores, e daí você faz essa soma, e daí você decide, através de uma função de ativação, qual é a saída do neurônio. Né? Então, observe, é um modelo computacional bem simples. Né? Você recebe como entrada um vetor de números, você tem na tua memória um vetor de pesos, você multiplica cada número por um peso, soma essas multiplicações e passa por uma função. E daí você tem a saída do neurônio. Então, o modelo de neurônio artificial, por mais simples que seja, ainda é esse que a gente usa. A função de ativação ela pode decidir que a saída do neurônio é 1 ou menos 1, for aqui uma função degrau, né, ou é 1 ou 0, se o somatório dos pesos vezes entradas for maior ou menor que um determinado limiar. Aqui, se for maior que 0, ele vai dar 1, se for menor que 0, ele vai dar menos 1. Né, os números podem ser negativos também, obviamente, os pesos também. E aqui tem uma função sigmoide, sigmoidal, né, em que, né, se for menor que esse número aqui, o somatório lá, ele vai dar a saída 0, se for maior que um determinado número aqui, vai dar 1, se estiver aqui no intervalo, vai dar um número intermediário entre 0 e 1. Então, observe, o modelo matemático computacional de um neurônio é uma coisa extremamente simples, né? Qualquer um de vocês consegue implementar isso aqui com os dois pés nas costas, né? Recebe um vetor, multiplica cada posição no vetor por uma posição no outro vetor, faz a soma e aplica uma função. Esse é o modelo de neurônio que é utilizado hoje em dia em 99,99% das aplicações. Tem alguns poucos pesquisadores que estão utilizando modelos mais biologicamente plausíveis, né, biologicamente adequados, mas é pouco, né, só em pesquisas bem pouco. Então, quando se fala de uma rede neural artificial, basicamente você está falando de um conjunto grande de elementos como esse daqui. Pode ser centenas, pode ser milhares, pode ser milhões. Ultimamente aí estão lançando modelos com bilhões desses elementos aqui. Todos eles são muito singelos, mas esses elementos eles têm características que simulam, né, o que tem acontecido no cérebro humano. Então, eles apresentam a capacidade de trabalhar de forma distribuída ou paralela, tem tolerância à ausência ou opacidade de informações e tem a habilidade de aprender e generalizar, que é o grande foco aí dos nossos algoritmos de aprendizagem de máquina. Né? Então, redes neurais é apenas mais um algoritmo de aprendizagem de máquina, do mesmo jeito lá que o ID3, né, que o C4.5, que geram árvores de decisão, que o regressor linear, mas ele é diferente. Tem essa inspiração biológica e a gente tem daí aprender como trabalhar com esse modelo diferente. Então, exemplo de problemas que foram resolvidos aí usando esse modelo, reconhecimento de caracteres escritos, né, tanto escrita, né, caixa alta, caixa baixa, quanto escrita cursiva, reconhecimento de fala, tem sido utilizado muitos modelos neurais, recuperação de imagens a partir de fragmentos, controle de robôs. Né? Então, vocês ouvirem falar aí de modelos de deep learning,
ouvirem falar aí de, o professor Gustavo vai me bater, mas inteligência artificial, 90% das coisas que, eu fiz um modelo inteligente, fiz uma inteligência artificial. Estão falando de grupos, agrupamentos dessas coisinhas aí, chamadas neurônios artificiais.